E aí, boa noite, pessoal. Estamos aí, vamos começar a live. Vamos esperar os camaradas chegarem. Antes de eles chegarem, eu preciso me apresentar, né? Na última live eu acabei me esquecendo disso. Eu sou o Vinícius, sou estudante, também milito no pessoal já há uns 3 anos, faço parte da comissão de divulgação do pessoal. Esses vídeos de live a gente está fazendo no intuito de fazer um debate, dialogar com a maior quantidade de pessoas que a gente conseguir sobre a crise, sobre as nossas opiniões em relação à crise, sobre o que é preciso ser feito para amenizar, né, que a gente já está vendo aí um resultado bem dramático da crise. Então, a live de hoje também vai nesse sentido, né? São vários temas que a gente escolheu. E aí, logo mais, entra os convidados de hoje, e aí vai ter a apresentação deles também. Então, eu acho que aí vocês podem começar se apresentando, né? Já que ele Tá não bom. vai estar aqui para fazer essa parte. Eu vou deixar a Renata se apresentar primeiro, então. Vai lá, Rê. Oi, eu sou a Renata, sou merendeira e milito bastante na questão de reconhecimento salarial e estrutural das classes mais baixas da prefeitura, né? Os servidores lá de base, chão de fábrica, que trabalham para cacete e ganham muito mal. Também milito nas causas feministas, das mães trabalhadoras e a questão da raça e classe. É isso. Legal, Rê. Bom, eu sou Marcelo Roldan, sou servidor da área da saúde, sou agente de combate a endemias. Nos últimos 8 anos eu fiz parte da diretoria do Cismar, trabalhando questões trabalhistas aí, de servidores de 9 cidades da região, um total de cerca de 12.500 trabalhadores a gente representava, né, no sindicato, o Cismar ainda representa. Deu para conhecer bastante a realidade dos servidores, entender como que funcionam as coisas nas cidades menores. Foi bem interessante, uma experiência muito legal. Bom, o que mais que eu me apresento? Enfim, servidor desde 2002, né? Antes do sindicato já participava das atividades em defesa dos servidores, né? Todas as greves e tal, sempre gostei muito de participar ativamente do debate da questão de preservação de direitos, de ampliação de direitos, né? E hoje aí a gente acho que agora está num momento muito difícil. Até por isso a importância dessa live aí. A gente pode começar, então, comentando, né? A gente teve vários acontecimentos aí, né? Vários desdobramentos dessa crise. Agora, existe aí um novo ministro da Saúde, que propõe um isolamento vertical, que propõe a volta gradual do comércio, né? E eu acho que seria interessante a gente comentar, antes de mais nada, sobre essas questões, né? Eu, inclusive, preciso comentar sobre isso, né? Porque é uma coisa que acontece atualmente, que as pessoas estão debatendo sobre, mas eu acho que existem questões relacionadas ao vírus e questões relacionadas à economia, né? É muito engraçado porque as pessoas dizem assim, mas muita gente vai morrer de fome, né? Como se a morte em si tivesse uma diferença, né? Como se fosse pior morrer de fome ou morrer da crise e etc. Mas não é pior ou melhor. E não existiu essa crise antes, né? Essa crise, esse vírus antes. É uma coisa nova. Fome, pessoas morrem de fome no Brasil há muito tempo e é um problema grave, estrutural do nosso país, que precisa ser solucionado também. Mas eu acho que a quarentena em si, ela tem que ser respeitada, principalmente para quem pode fazer, né? Tem que respeitar. Então, o grande empresário, um pequeno comerciante que vai sofrer com algumas sanções, né? Como é o caso do Roldan, ele depois ainda pode falar um pouco mais, porque ele administra um bar. Mas a quarentena tem que ser respeitada, porque o problema vem se agravando. Esse isolamento vertical é ineficiente. Foi mostrado no Reino Unido, por exemplo, né? Que foi ineficiente, não funcionou, as pessoas continuaram e piorou a situação. E a situação econômica vai se agravar ainda mais caso essas coisas
aconteçam, né? Óbvio que a gente não quer as pessoas paradas, óbvio que é difícil, né? Você ficar sem trabalhar, né? E ultimamente com tantos problemas relacionados ao direito do trabalhador, né? Vem piorando ainda mais a situação. Mas também é importante que a gente entenda a crise e saiba que o vírus, ele é sim violento, ele é novo, ele é uma coisa que a gente não sabe lidar muito bem e que ele vai ainda ter o pico no Brasil, ainda não teve. Mesmo sem o pico no Brasil, muita gente está morrendo em Manaus. Não sei se vocês viram as imagens, né? Tem uma imagem de um monte de caixão lá. E aí agora eu passo a bola para o comentário aí do Roldan primeiro e depois a Renata comenta. Posso começar, Renata? Posso falar primeiro? Fique à vontade, Roldan. Assim, Vini, eu fico curioso com algumas coisas que eu vejo, principalmente nas redes sociais, né? Porque tá bem fácil da gente ter acesso às informações do que está rolando no mundo inteiro, né? Ser desconfiado, acho que é uma característica importante do ser humano. A gente desconfiar do que está de fato acontecendo, o que está por trás dessas situações todas, porque mistura política, economia, saúde pública, saneamento básico, mistura uma série de coisas que estão em xeque aí, né? Muitas coisas estão sendo questionadas. Porém, a gente ter acesso à informação de qualidade não está tão difícil. Você filtra daqui e dali, qualquer pessoa com o mínimo de habilidade de internet consegue filtrar e pegar uma informação bem passada. Não dá para desconectar a questão econômica da questão de saúde que está rolando, de uma das estratégias de combate ao vírus, ser o isolamento social, você não desconecta as coisas. A economia parada vai ser uma tragédia, desemprego, fome, beleza, Eudes, tudo bem? Uma série de coisas vão acontecer que são muito tristes. Porém, o que as experiências de outros países que começaram a lidar com essa doença antes mostram para a gente? Estou ouvindo. Estou ouvindo, eu. Então, o que é a experiência desses países, o que aconteceu por lá? Sim. Não está desconectada uma situação da outra. Aonde os caras seguraram um pouquinho a questão do isolamento social, soltaram um pouco mais as pessoas para o trabalho, para as atividades do dia a dia, as mortes fizeram a economia entrar em colapso muito mais profundo do que nos lugares onde isso está sendo dosado de uma forma mais regrada. Eu ouso dizer que o Brasil está sendo um dos países mais de vanguarda, apesar da resistência do presidente, né? Eu ia falar do governo federal, mas não é. A resistência do presidente. Apesar da resistência do presidente, eu penso que o Brasil está na vanguarda na questão do combate ao coronavírus, à Covid-19, já que começou um isolamento muito no início. E isso está mantendo a tal da curva, que o pessoal tanto fala, um pouco mais dosada. As coisas vão ficar mais feias? Vão, e muito vai se dar por responsabilidade, por irresponsabilidade da própria população que não está contribuindo da forma mais possível. Existem atividades que precisam, de fato, ser revistas, que podem ou não podem trabalhar, de que forma podem trabalhar? Sim, precisam, mas muitas coisas que eu tenho visto mesmo de afrouxamento no decreto de Araraquara, como base, por exemplo, eu vejo como um equívoco nesse momento, você manter uma praça fechada e permitir uma academia trabalhar, mesmo com uma regra que dá uma sensação de distanciamento. Se vocês observarem os prédios de academias, os prédios modernos, boa parte das construções modernas, não pensam na questão da ventilação. Tudo é ar-condicionado. Então, são ambientes fechados, insalubres para o que está acontecendo agora. Então, eu acho que a conexão entre a economia e a saúde, ela vai estar muito... É onde mais vai bater, as questões sociais, econômicas, é onde mais vai bater essa pandemia, onde mais vai matar, onde mais vai ter violência, onde mais vai ter sofrimento, vai ser nas camadas mais fragilizadas da sociedade. Mas eu acho também que sem essa estratégia do isolamento e deixar a coisa correr, e você saber que se você tiver um apendicite, Vini, se você tiver uma dor de garganta mais forte, se você tiver um acidente de carro, um atropelamento, alguma coisa, você falar, porra, eu vou chegar no hospital e não tem como ser atendido. Aí não é só a morte por Covid, é a morte por uma fratura exposta que você não conseguiu tratar, porque você não tinha onde ir, está tudo ferrado, os médicos afastados por doença e tal. Então, eu penso que a estratégia do Brasil está boa, apesar de estar sendo nítido um afrouxamento, né? Hoje eu visitei meus pais, eu me programei, fiz uma quarentena de 15 dias, fizemos todo um esforço de não sair de casa nem para comprar nada, tudo pedido pela internet e com 1h30 para lidar com uma compra de mercado, né, limpando tudo antes de trazer para dentro de casa e tal. Fui hoje lá, mas a rua tá lotada, cara. Eu saí dos meus pais perto das 18 horas, muito trânsito, como se fosse um dia normal, eu achei até estranho. Então,
Eu temo perceber que as pessoas só vão acreditar quando doer nelas. Enquanto tá um número, enquanto tá uma morte distante daquele meio da bolha, né, como diz hoje, né, da bolha, enquanto tá distante da bolha da pessoa, enquanto é só uma notícia de televisão, não tá precisando levar a sério. Parece que essa doença parece que vai ter que resvalar na arrogância de todo mundo para fazer todo mundo ter mais sentimento e um pouco mais de humildade. Então, muito bem. Só esclarecendo também, quando a gente for fazer uma pergunta para o pessoal que está assistindo, né? A gente vai perguntar a pergunta a uma rodada. É a Renata e depois Roldan, e depois Roldan e Renata, tá? Beleza. Os dois vão falar, tá, gente? As perguntas que a gente vai fazer. Agora, Rê, se você quiser comentar rapidinho sobre essa questão. Bom, eu concordo com o Roldan, e eu acho que a gente tem um fator que é positivo a nosso favor, é que o Brasil, o vírus chegou muito depois de outros países. Então, a gente pode pegar experiências do que aconteceu em outros países, do que foi acertado e do que foi errado, e a gente pode aprender com os outros errando. A gente viu a Itália, que desacreditou do vírus, zombou o que aconteceu. A gente viu os Estados Unidos, a gente viu a China, que fez corretamente a quarentena, o que aconteceu. Então, a gente fica numa posição até mais confortável de que os países que o vírus chegou primeiro. Então, a gente tem essa grande vantagem. Embora a gente tenha uma população muito ignorante na questão, muito parecida com a Itália, igual São Tomé, que só acredita vendo. Mas hoje em dia, com a tecnologia, é tudo muito simultâneo, então a gente consegue pegar o que está dando certo nos outros países e trazer para o nosso país, mesmo com a dificuldade que a gente tem de um presidente que representa essa massa ignorante. A gente tem grandes cientistas, grandes formadores que pode trazer essa experiência dos outros países. Então a gente sabe como deve fazer, a cautela que devemos tomar, a gente só precisa seguir o que foi feito lá fora e que deu certo. Acho que a gente está confortável nesse ponto, porque quando o vírus chegou aqui, já tinha atingido muitos outros países. Boa. Eudes, quer comentar? Vocês estão na primeira pergunta? Não, a gente está falando sobre a questão da crise e desse isolamento vertical, da reabertura gradual do comércio, a opinião sobre isso, né? Da relação entre a pandemia e a economia, as estratégias. Eu acho que o que a Renata falou agora por último, primeiro, boa noite, desculpa o atraso, né? De um probleminha no computador. Eu acho que essa questão que a Renata falou do acesso à informação que a gente tem hoje, ela é fundamental para a gente pensar nas estratégias políticas que estão sendo tomadas, se elas estão sendo assertivas, se elas estão sendo tomadas no momento certo, na medida certa, porque a gente tem como mensurar isso. Embora todo mundo esteja um pouco perdido em relação a como atuar, todos os profissionais de saúde estão aprendendo conforme as coisas estão acontecendo, né? Mas a gente já tem um precedente, né? Na Europa, na própria China, e o acesso a todos esses estudos estão bem fácil, né? Então a gente consegue sim mensurar se as medidas que estão sendo tomadas estão sendo assertivas ou não. E o que a gente vê é que medidas como essa de afrouxamento do isolamento social no momento de ascensão da quantidade de casos no Brasil, e mais que isso, de uma ascensão muito significativa de mortes no Brasil, demonstra a falta de capacidade dos nossos gestores, né, de compreender a dimensão do problema que a gente está enfrentando. Então, toda análise que a gente faz aqui, ela precisa ser pautada né, com esse viés, né? Esse viés crítico sendo ponderado através desses estudos, desses precedentes que a gente já tem. Né? Sim. Então, Eudes, eu vou fazer a primeira pergunta e você já embala na segunda pergunta, tudo bem? Manda ver. Tá. Vou pegar aqui o roteiro das perguntas. Tudo bem, vamos lá. Acho que a primeira pergunta, a gente pensou num roteiro aqui, né?
Seria se vocês, né, no caso o Roldan e a Renata, se vocês podem formular um panorama dos servidores em Araraquara e quais serviços estão funcionando no momento e qual é o impacto desses serviços ou da ausência desses serviços para os servidores, né? Serviços essenciais ou não, a questão dos agentes de saúde. Eu queria que começasse agora a Renata, por favor. Bom, nós temos aqui em Araraquara, as escolas estão fechadas, exceto 2, né, que estão recebendo as famílias que têm problema de vulnerabilidade. O prefeito alega também que é para atender os profissionais que estão trabalhando. Nessa questão eu já acho errado, eu sou contra, porque eu tenho aquela visão de que a escola não tem que ser assistencialista. Essas pessoas devem ficar sem assistência? Não. Mas aí fala, nós temos profissionais que estão trabalhando e que precisam deixar esses filhos na escola. Não seria mais fácil dispensar esses pais que têm filhos pequenos e manter a escola fechada? Porque você para pensar, o pobre tem que escolher entre deixar os filhos sozinhos em casa ou mandar para uma escola com alto risco de contaminação. Porque se são filhos de pais que estão trabalhando de frente em combater o vírus, o índice de contaminação, a probabilidade de contaminação é muito grande. Então, essas crianças vão estar nessas unidades podendo contaminar os colegas e podendo contaminar os profissionais. Eu não acho assertivo, não acho legal, acho que deveria todas as escolas estarem fechadas, porque escola não é essencial no momento, e para mim escola não é assistencialista, as famílias têm que ser assistidas sim, mas a gente tem outros caminhos, não dá para você manter todo um prédio das escolas de Araraquara. Quem conhece os prédios do município de Araraquara sabe que é bem complicada a questão sanitária, são prédios antigos, azulejos quebrados, banheiro, é bem complicado manter, mesmo que seja um número pequeno de crianças, nessas escolas e garantir que as pessoas que estão trabalhando e os alunos não vão se contaminar. E eu não acho que o filho do pobre seja obrigado a passar por isso, que o pobre tenha que se sujeitar a mandar o seu filho para uma unidade escolar sem condições sanitárias para poder estar trabalhando. Eu acho que esse ponto aí eu sempre fui contra. Eu achei que a administração poderia ter pensado numa forma melhor de trabalhar isso. A gente tem também outro ponto, o pessoal que está na área da cultura. Eu acho desnecessário. O pessoal da cultura está trabalhando no momento. Qual a necessidade de se ter funcionários na biblioteca, ter funcionários nos museus, ter funcionários na Casa da Cultura? Não é o momento. E quanto mais funcionários em casa, é menos população na rua. Porque a gente tem que entender que funcionário público também é população. Esse funcionário público vai ter que sair de casa, vai ter que pegar transporte público, vai ter que circular para ficar numa Casa da Cultura ou numa biblioteca atendendo telefone para dizer que está fechado. Porque não tem nada que justifique esse tipo de pessoa estar nesses ambientes. Vai falar aqui que uma pessoa vai fazer um espaço cultural na época de pandemia. Não tem necessidade. Eu acho que deve se pensar melhor. E aí tem a outra parte do pessoal da saúde, que eles entendem que toda a pasta da saúde é essencial. Acho que o Roldan vai poder falar melhor sobre isso, que ele está mais por dentro. Não é, a saúde tem uma pasta grande e tem especificidade. Nem todo mundo da gestão da saúde é essencial. Tem pastas que são desnecessárias. Então, dá para a gente pensar que tem que ir para o trabalho somente quem é essencial mesmo. Isso engloba servidor é população. Então, o Edinho não pode pedir para a população ficar em casa enquanto ele manda funcionários desnecessários para a rua, para seus postos de trabalho. Então, eu acho que em alguns pontos houve falhas e continua havendo essas falhas. Bom, assim, eu vou até começar contando causas de família, né? Eu recebi num grupo da minha família, predominantemente o pessoal de São Bernardo do Campo, da família da minha mãe, e aí eles mandaram para mim um vídeo todo editado do prefeito Edinho de Araraquara, falando, nós vamos multar, nós vamos endurecer as medidas, nós vamos caçar o vará, nós vamos arrastar a gente na praça, enfim, aquela coisa toda do vídeo. Cortaram os pedaços que ele estava bem enfático na fala dele, né?
E aí postaram no grupo da minha família, e aí perguntaram, Marcelo, é o prefeito de Araraquara? Aí eu coloquei, Aí o pessoal elogiou, falou, poxa, olha aí, ó, se todo prefeito pensasse desse jeito, o pessoal ia ficar mais em casa e tal. E aí, na contramão disso, né, eu estou nos grupos de servidores, estou em grupos de WhatsApp, de servidores, o pessoal se queixando pra caramba, que está trabalhando em locais que não tem necessidade. Eu acho que a prefeitura também está pecando numa coisa que seria fácil de resolver para colaborar nas medidas de isolamento social. A prefeitura está trabalhando sem uniformidade de ações. Não tem uniformidade de ação. Então, você tem... vou citar o exemplo ali do meu setor. Amanhã eu termino meu afastamento do INSS por causa da cirurgia que eu fiz no olho. E aí eu estou voltando lá para o controle de fauna sinantrópica, né? Na frente ali é o fundo do Parque do Pinheirinho. A construção da frente é o Centro de Controle de Zoonoses e mais algumas questões relacionadas às causas animais aí. E no fundo é o controle de fauna sinantrópica. Ambos serviços aí prestados à população fazem parte da mesma gerência e da mesma coordenadoria da prefeitura. Uma está trabalhando com jornada reduzida e a outra não. Aí fala, mas é essencial. De fato é essencial. Mas o que os meus colegas de trabalho contam? Dada a situação da pandemia, o pessoal está com medo. Muita gente não quer receber ninguém em casa. Então o cara acha um escorpião na casa dele, ele não quer que vai uma pessoa lá ver a casa toda por dentro para orientar o que fazer no banheiro, na área de serviço, na cozinha. As pessoas não querem. Então elas estão matando o escorpião, jogando fora. Então está tendo pouca ocorrência, onde é chamado, o pessoal está ligando para pegar orientação. Então, por telefone, uma pessoa lá que tem um celular, agora né, tem um celular no setor, o pessoal atende, explica, manda folder em PDF, todas as orientações que seria feita na casa da pessoa está mandando por telefone. O que está tendo de demanda que tem que ir um agente para o campo, né, pegar um carro e ir, é buscar uma cobra, buscar algum outro animal que faz parte do nosso serviço lá, mas isso está acontecendo mais na área rural. Não que a área rural seja isenta de ter também circulação do vírus, né? Tem caso no assentamento Bela Vista, por exemplo. Mas é um pouco mais maneiro. Então, eu penso que o prefeito Edinho, junto com secretários, coordenadores, gestores, poderiam olhar de forma mais pontual. E aí eu acho que falta também um posicionamento do sindicato de fazer análises mais pontuais e encaminhar pedidos específicos. Tem setores que são considerados essenciais, vou mencionar coisas que eu sei, não vou falar o setor exatamente, porque na prefeitura as coisas costumam ter o caminho contrário. Se você menciona um lugar que você achou que está bem organizado, que está preservando a saúde dos trabalhadores e mencionar aqui o lugar, é capaz da prefeitura pegar e piorar a vida das pessoas de lá só para fazer uma pirraça. Então, não vou mencionar o local, mas tem lugar que é considerado como essencial, relacionado à alimentação, por exemplo, que está fazendo escala de revezamento. Vão equipes reduzidas, 2 vezes por semana, então sempre tem alguém atendendo o telefone, sempre tem alguém fazendo atividade que é necessária de campo, comprando uma coisa, avaliando um produto ou outro e tal, está funcionando de uma forma bacana, mas não vai todo mundo lá para o prédio ficar um perto do outro num prédio, como disse a Renata, e aí eu estendo isso para todos os municípios da região, tirando uma ou outra construção mais nova, com um padrão talvez mais adequado sobre os pontos de vista de arquitetura e vigilância, nessa combinação, vigilância sanitária. A maioria dos prédios são dos anos 70, dos anos 60, dos anos 80, mal pensados para algumas questões sanitárias, mal pensados para a higienização, e muitos deles são repletos de mobília antiga, descascada, azulejo quebrado, como disse a Renata também. Então, assim, não é fácil higienizar um prédio que não está bom. E aí você vai começar a colocar servidores lá, que tem contato com as suas famílias, que talvez... eu vou trabalhar aqui, minha esposa vai em outro lugar, depois eu não sei o que está se propondo, mantendo alguns serviços. A Renata lembrou muito bem. Por que um funcionário tem que ficar num museu para atender um telefone e falar, olha, não estamos atendendo, não estamos agendando visitas, não tem ninguém, a porta está fechada, muito obrigado. Não precisa. Se não atender o telefone é porque não está funcionando. Põe uma faixa na porta, quem eventualmente passar por lá vai ver, e anuncia amplamente nas redes sociais. Se anuncia tanta coisa na imprensa, anuncia-se aí de forma eficiente aquilo que é interessante para a população. E para de fazer o trabalhador pegar um ônibus, entrar no ônibus lotado, ir para o seu local de trabalho, conviver com mais 2 ou 3 trabalhadores para atender um telefone para falar que não tem serviço sendo prestado. Pô, isso não tem cabimento, né? A minha equipe está trabalhando das 7h30 às 4h30 da tarde. A equipe que fica um pouco mais à frente trabalha, acho que das 7 ao meio-dia ou das 7 à 1, alguma coisa assim. Então, no mesmo lugar, não faz sentido. Isso
O sindicato e a prefeitura precisam sentar e conversar e fazer apontamentos específicos. Olha, essa equipezinha aqui de 10 pessoas pode ficar 2 lá trabalhando, um motorista e um fiscal, dando plantão. Os outros ficam em casa. Cada dia vem uma equipe diferente. Você diminui o fluxo de pessoas na rua, porque são muitos servidores, nós temos mais de 6 mil servidores. Você preserva a saúde dessas pessoas, da família dessas pessoas e de todo mundo que, porventura, vier ter contato com essas pessoas que podem estar transitando com o vírus sem saber. Então, eu acho que está faltando para as prefeituras, e eu acho que a de Araraquara deixa bastante a desejar nessa parte, mais do que em outras da região que eu tenho acompanhado, de aumentar a possibilidade de isolamento. E aí, aqueles que criticarem, né, de forma vazia, sem muita reflexão, mas aí o servidor está na vida boa, ele vai ficar na casa dele, vai receber tudo certinho e tal. Então, vamos lá, algumas vírgulas. Não é bem assim. Como a prefeitura tem quadro enxuto em muitos setores, muita gente na prefeitura conta com 20 horas extras, 30 horas extras, 15 horas extras para completar a sua renda. Hora extra não é salário, mas ajuda o cara a comer melhor, a poder ir num restaurante, lá no meu bar, comer uma porçãozinha de peixe. Ajuda o cidadão a ter uma vida um pouquinho mais digna. Isso reflete nas férias, no 13º dele. Pô, legal, que joia. Essas pessoas, estando em isolamento, não estão fazendo hora extra. A prefeitura economiza e a hora extra custa com adicional, mais do que a hora normal. Então a prefeitura está economizando com isso e o trabalhador teve uma baixada na sua condição de olerite lá, deu uma diminuída. Outro fator, o servidor também corre risco. A prefeitura também pode pipocar. Se você parar para pensar na prefeitura de Araraquara, ela já vinha com as contas caindo ladeira abaixo. Cada vez mais dívida, cada vez mais ação trabalhista conquistada pelo sindicato por trabalhadores individuais, cada vez a prefeitura mais cheia de coisas para pagar e com uma receita que não está crescendo na mesma proporção. Então, a prefeitura, já tem anos que eu ouço na prefeitura, olha, não tem dinheiro para fechar a folha de pagamento. Aí aparece uma fórmula mágica. Vende um pedaço do DAI para o DAI, que a gente pega um dinheiro do DAI e paga o servidor. Vende a folha de pagamento para um banco e paga o servidor. Então, esses milagres econômicos que Edinho fez no primeiro mandato e no segundo, Barbieri fez nos seus 2 mandatos, Edinho está fazendo agora no 3º mandato. Esses milagres aí, uma hora vão secar. Não é toda hora que vai ter um prédio para vender, um campo de futebol para vender, uma folha de pagamento para negociar, tem até empréstimo, que parece que a prefeitura está fazendo aí, para injetar dinheiro em Araraquara e tal. Então, assim, o servidor corre risco, não fica na vida boa. Com certeza a Renata, todos os servidores que a gente conhece, todos os servidores que carregam o serviço lá, que fazem bem feito, que atendem bem a população, eles preferiam, muitas vezes, estar no seu local de trabalho, levando a vida como era, organizadinha, fazendo projetos, fazendo churrasquinho no fundo de casa, tomando uma breja com os camaradas, do que passando por isso que a gente está passando, tendo que ficar em casa. Aí parece que é aquele negócio, né? O cara vai ficar de boa na casa dele. Quem que tá de boa em casa, meu? Quem que não tá com a cabeça 300 por hora? Quem que tá dormindo bem? Quem que tá tranquilo com o emprego? Quem que tá tranquilo com o pagamento em dia? Quem que tá tranquilo com a própria saúde, com a saúde do pai, da mãe, do irmão, da esposa? Quer dizer, tá todo mundo muito nervoso, e aí apontar o dedo pro servidor e falar, olha, é muito fácil a sua vida, você vai ficar em casa e vai receber. Várias empresas estão fazendo isso. O meu bar de Américo, que é um negocinho desse tamanho, perto da prefeitura de Araraquara, nós mantivemos as trabalhadoras em casa um mês inteiro, pagamos salário, pagamos tudo para elas. Agora demos férias, pagamos salário adiantado das férias, pagamos tudo certinho para elas. Vamos tentar não demitir ninguém. Estamos mantendo tudo certo lá. E qual que é o problema de eu fazer isso? Porque eu vou ficar com dívida. Cara, dívida você paga depois, meu. Quem de nós nunca teve uma? Terá, né? Então, eu vejo que essa comparação, eu preciso abrir a minha empresa para pagar minhas contas. As suas contas esperam, cara. A saúde do seu trabalhador, a saúde da sua família, das pessoas que vão ter contato umas com as outras, não tem como esperar e não dá para fazer essa loteria. Eu não sei de nós 4 nessa tela aqui, quem está nos 86% que vai só suar o nariz e perder o cheiro das coisas e quem que vai ter que meter uma mangueira na garganta para poder respirar. Eu não sei. Então, eu não quero pegar esse vírus. Eu vou voltar a trabalhar amanhã com o cu na mão. Se é o termo melhor que eu posso usar aqui para explicar como que eu estou voltando a trabalhar amanhã é desse jeito. Eu vou ficar quieto na minha lá, rezar para não entrar nenhuma ocorrência que eu tenho aqui num lugar com mais pessoas. Quer dizer, é a situação que todos nós estamos, sendo na iniciativa pública ou privada, está todo mundo com medo, meu. Quem entendeu o que é essa doença? Quem entendeu o que ela vai fazer para a economia do país? Quem entendeu o que ela pode fazer nas famílias, dentro das casas de todos nós? Quem entendeu tudo isso?
tá com o cu na mão. Se não tá, é porque não entendeu. Eu queria só fazer um comentário. A incapacidade dos gestores de lidar com a situação é tamanha que dia 2 de abril foi encaminhado pelo Ministério da Saúde um cadastro para veterinários e pessoas de educação física de áreas afins para contribuir no combate ao vírus. Foi uma ação absolutamente questionada, né? Muito confrontada, e a gente vê que essa falta de capacidade de gestão se replica aqui em Araraquara, né? Através da permanência de alguns serviços não necessários no momento, né? Como vocês já citaram. Isso. A segunda pergunta é a seguinte: o setor da educação no estado foi o primeiro a parar. Também vemos também que é um dos setores mais importantes para combater a disseminação do vírus. Qual é a situação dos servidores ligados a essa área? Vocês têm algum retorno para dar para a gente sobre o pessoal da educação? Como está a situação das escolas, do espaço de merendas? Naquela lógica que agora sou eu? Olha, eu dizer assim, até onde eu sei, a Renata já mencionou na fala dela anterior aí, são 2 unidades da educação que estão trabalhando para atender famílias que estavam em vulnerabilidade, mas pelos levantamentos que o pessoal fez, é uma questão que está mais relacionada a alguns profissionais da saúde que precisam trabalhar de fato, não teria com quem deixar os filhos e tal. Com relação a isso, eu acho que cabe uma conta rápida, eu acho que custa muito menos para a prefeitura. Se essas pessoas forem servidoras, né, pela informação que nós temos, a maioria são servidoras da área da saúde. Se essas pessoas ficarem em casa, cuidando dos seus filhos, porque não tem uma creche, por exemplo, isso tem um valor, uma economia financeira para a prefeitura, de um lado, que é significativo, eu imagino, é muito mais barato do que abrir uma unidade escolar, você pagar esses profissionais para ficarem em casa, e tem uma economia de risco. Aí não tem valor, né? Você fazer crianças irem para o mesmo ambiente, sendo que a recomendação é que não aconteça isso, você colocar crianças vindas de universos diferentes no mesmo espaço, com profissionais que vêm de universos também diferentes no mesmo espaço, depois todo mundo no final da tarde volta para casa. Eu não sei o que está se propondo com isso. O que a gente torce? Ninguém, jamais, eu imagino, que quando a gente está falando de vida ou morte das pessoas, o bem-estar, né, a saúde das pessoas, ninguém vai torcer para o quanto pior, melhor. Então vamos torcer pelo melhor. Vamos torcer para que passe esse período todo e que essa atitude não seja um negócio para se chorar daqui a pouco. Para se dizer, abrimos uma escola, contaminamos um monte de família, ferramos um monte de gente por conta de não ter pensado direito uma solução mais simples e mais barata para a prefeitura e para a sociedade. Eu acho que isso é muito importante. Outro ponto com relação aos profissionais de educação, se eu não me engano, saiu as férias, né, Renata? É isso, né? Saiu ou está saindo férias, né? Vai colocar, acho que a educação toda em férias aí, é uma medida autorizada pelo governo federal, eu acho que isso tudo está dentro das regras. Como eu disse, lá no bar, nós colocamos funcionárias de férias, dentro da lei, pagando tudo que elas tinham direito, mas colocamos de férias porque as portas estavam fechadas, a gente retoma a atividade a partir de amanhã lá em Américo, né? Então, eu acho que a educação está bem resguardada. Se tiver casos de contaminação massivos em relação a servidores da educação, não é pela política da prefeitura. Aí seria mesmo pelos comportamentos das pessoas no dia a dia, né? Eu vejo muita gente dizendo, eu só faço o essencial. Aí você vai ver qual que é o essencial da pessoa. E 2 vezes por semana no mercado, ou num mercado e numa quitanda. Isso não é essencial mais. O essencial é você ter o alimento chegando na sua casa, mas você ir lá buscar ele num ambiente onde muita gente entra o dia inteiro, trabalhadores estão no caixa ali, passando com gente na cara deles o dia inteiro, não é mais essencial ir no mercado. Desde que começou isso, eu fui para Maceió por conta do que aconteceu com meu irmão dia 19 de março, dia 20 foi o sepultamento do meu irmão em Araraquara, dia 21 eu fui no mercado, já com medo do caramba, teve briga na fila do mercado o dia que eu fui lá, porque uma mulher começou a espirrar ou tossir perto de um cara, o cara espanou, ficou loucão dentro lá do Paulistão, gritou pra cacete, deu uma merda, teve até com segurança apartar as pessoas e tudo mais. Então eu já fui com muito medo.
Desde o dia 21 de março, eu nunca mais pisei dentro de um mercado, ou de uma quitanda, ou de algum lugar, de uma padaria, nunca mais. Tudo olha, entrega aqui para mim, tal, faço encomenda, pago R$4, R$5 de taxa de entrega e me sinto tranquilo depois de higienizar toda a mercadoria na garagem da minha casa. Então, os profissionais da educação, se estiverem muito expostos, não é por culpa da prefeitura. Essa seria mesmo por uma situação de comportamento de risco que está rolando em Araraquara de forma meio que coletiva, né? Pode ir. Eu acho que na questão da educação, até por conta também da pressão dos servidores, né? E logo do começo o Edinho estava enrolando as escolas abertas, houve sim um levante da categoria, o pessoal da educação já começou a articular nas redes sociais e fechou as escolas. Eu acho que é um dos pontos que está mais acertado, assim, o pessoal da educação está em casa. Eu acho que a questão das férias seria legal também, a gente tem que entender, se a gente está em casa e puder dar férias, a gente vai preferir as férias do que ter que voltar. Então, eu acho que se der as nossas férias, para a gente está ótimo, porque a gente sabe que a questão da educação é muito complicado, não dá para se trabalhar com crianças pequenas sem o contato, não dá para ter higiene sanitárias nesses prédios. E eu fico assim pensando, o pessoal já está preocupado, havendo essa flexibilização e os comércios voltando, vai haver toda a pressão da população para reabrir as escolas, para reabrir os CRs. Então, não sei como vai ser feito isso, porque a população... Hoje mesmo eu estava ouvindo Madalena, já tinha uma mãe que trabalha numa imobiliária, e estava falando que ela vai voltar a trabalhar e tem um filho no CR e ela quer o CR. Eu não acredito que o Edinho vai aguentar a pressão. Se o pessoal pressionar, acredito que semana que vem ele reabre as escolas. Eu acho que é a questão mais complicada, porque a escola é um ponto de contaminação assim terrível. Não dá para a gente manter crianças, eu trabalho em CR, não dá para você manter criança abaixo de 5 anos sem contato, não dá para você exigir uma higiene rígida com as crianças, quando você não está olhando, elas já colocaram a boca na torneira, já colocaram a mão no bebedouro, já dividiram escovas de dentes. Então, eu acho que nesse momento é meio temeroso, porque a educação fez um trabalho bom, é louvável aos servidores que pressionaram, obrigaram quase a fechar. Mas aí, se o negócio abrandar demais, se abrir a porteira agora, a gente ainda está num período conturbado. Então, não sei como que a administração está planejando fazer esse retorno na questão escolar. E outra coisa também, que é um ponto que eu questiono, tenho bastante colegas da parte de professores mesmo, né, embora eu seja merendeira, então estou em vários grupos e o diálogo rola. Esses professores, eles estão trabalhando em casa, eles estão mandando material para a secretaria, mas a secretaria não tem repassado esses materiais para os pais. Eu estou com meu filho estuda em escola do município, a gente recebeu 2 atividades, e essas atividades não são as atividades que a equipe dessa escola mandou para a secretaria. É uma atividade que a secretaria pegou, não sei de onde, então você coloca toda a equipe de profissional, elaborando projetos, enviando para a secretaria, e a secretaria não repassa para os alunos, porque a professora que está naquela unidade, ela sabe qual é a defasagem dos seus alunos, ela sabe que ponto trabalhar. Agora, se você fizer uma coisa genérica, o que eu percebi recebendo as atividades do meu filho, é uma coisa genérica, assim, para falar que a gente está fazendo. Se a gente tem profissionais elaborando material, qual a dificuldade da administração, da Secretaria da Educação, repassar esse material? Então, eu tenho condições de estar na minha casa pesquisando coisas melhores e estar repassando para o meu filho. Mas nem todas as famílias têm essas condições. E assim, se eles cobram desses profissionais e os profissionais estão mandando, eu acho que é uma falha enorme. Mas o que eles são? Os profissionais mandam para a secretaria engaveta e manda o que quer para os alunos.
Então, a minha crítica quanto mãe, assim, já nem é como profissional, nessa questão da gente não estar recebendo esse material que os professores estão mandando para a secretaria. Interessante. Posso fazer dois comentários com relação à fala da Renata? Só? Comenta. Uma em relação à pressão. Quando a gente percebe nas redes sociais e confronta as redes sociais e outros cenários com as pesquisas que são feitas por institutos sérios, que têm metodologia séria, que tem registro e tudo mais, a gente percebe que não é uma maioria que vem fazendo pressão para afrouxamento de isolamento e tal. É uma minoria de mais ou menos 1/4 da sociedade, né, tem 3 vezes mais gente fazendo uma pressão para que a gente tente controlar esse vírus de uma forma dosada. Então, é pouca gente que faz muito barulho, um barulho de pouca qualidade, mas alto. É um ruído alto, né? Então, alguns políticos dão uma balangada. Só que eu percebo que quando eles tomam atitude, eu vou mencionar o exemplo do prefeito Dirceu Pano de Américo, que por pressão de alguns comerciantes, e não eram a maioria dos comerciantes, eram alguns comerciantes, só que barulhentos, né? Chatos pra cacete, o prefeito tinha feito lá um decreto para afrouxar um pouquinho as lá do comércio lá de América. Isso caiu nas redes sociais antes de entrar em vigência, antes do comércio abrir, o prefeito foi surrado nas redes sociais pela população. Então, aí você percebe que tem uma maioria de pessoas bastante preocupada aí com essa situação, né? Querendo manter o isolamento. Um comentário desse, eu fui ler uma pergunta, fui ler uma orientação aqui. Tô lendo pouco, eu tenho que aproximar a cara para ler, eu tenho que aproximar aqui. De fato, minha visão não está boa, não. Mas, enfim, o outro comentário, deixa eu ver se... com relação à prefeitura não usar o material produzido pelas equipes da educação, né, das escolas, Renato. Isso é uma característica da administração do Edinho, né? Pegar tudo que os servidores produzem, tudo que o sindicato debate, argumenta, articula, pega tudo, finge que está conversando, finge que é democrático, joga tudo de lado e faz o que eles querem da cabeça deles. Isso não é nesse assunto especificamente. Você participou de comissões de negociação de database, você sabe que o PCCV foi assim, a database foi assim, tudo o que acontece com a administração do prefeito Edinho já está previamente determinado por ele, pela equipe dele, e o resto que tem de conversa é só uma cena, só para fingir. E sendo muito franco, o sindicato que está lá atualmente, a diretoria que está lá atualmente, faz muito bem esse jogo aí de ir lá para conversar. E fica só nisso. Então, só esses 2 comentários que eu queria fazer. Tem uma tela, né? Deixa eu pegar ela aqui. Você mandou para mim no WhatsApp, né? Não, Rodan, eu tô tentando abrir aqui, mas não vou conseguir. Pode deixar. Peraí. Pode deixar? Quem consegue entrar sou eu, ó. Se eu clicar aqui, ó, abriu. Se eu clicar aqui, quem faz isso sou eu, entendeu? Mas aí desculpa aí, cara. É por conta a gente não sabe mexer nessas coisas ainda. Existe hierarquia aqui nessa conversa, hein? Como eu criei a sala, eles só dão essa função para mim. Tá bom. Mas aí você já consegue... agora, Vitor? Você tá tranquilão aí? Resolveu aquela situação que você estava com dor? Resolvi. Que ótimo. Que ótimo, inclusive, que a gente está à distância. Você pode abrir aí, então, Vini? Posso. Eu ia fazer um comentário também sobre essa questão que a Renata estava falando, né? Porque eu não deixei de pensar na educação EAD também, né? É uma coisa muito presente atualmente também, não só na questão municipal, não se restringindo a isso, né? Mas eu tenho tido um contato, sou estudante universitário, e eu tenho tido um contato com algumas plataformas de ensino EAD e com essa investida nisso, né? Com essa ação, tanto por parte da mídia, da grande mídia, para divulgar, para ampliar, para começar a construir uma educação assim, sabe? É um absurdo, né? Porque é uma necessidade que a gente vê em algumas matérias específicas, a educação EAD, o material, você ter contato com o material do professor, você conseguir manter esse diálogo com o professor, mas a necessidade ela não pode virar a única possibilidade, né? O que eles querem é transformar a educação EAD num ensino realmente, num projeto pedagógico de ensino agora para os próximos anos. Eu acho isso um absurdo também, né? E de arbitrariedade também que pode ocorrer, que o Edinho foi arbitrário, tanto a secretaria foi arbitrária também em não disponibilizar o material para os estudantes. Vou compartilhar aqui, Eus.
Deixa eu só fazer um comentário também sobre isso, então, Vini. Vocês conseguem ver a matéria aí que eu estou abrindo? Abre a matéria aí, vamos ver. Aí, beleza. Aí, Tá. sim. Só sobre a questão da educação, Vini, eu sou professor, eu acho que é importante de pontuar questões desse tipo, embora o debate seja sobre os servidores, a questão da pandemia tem muitas vertentes, né? Tem muita coisa para a gente discutir, eu acho que é importante a gente pontuar essa questão. Os estudos apontam que a gente não tem não está claro quanto tempo de isolamento vai ser necessário de fato, principalmente na área da educação. Alguns estudos já demonstram a necessidade de ter isolamentos sazonais por até 2 anos. Saiu um estudo na Inglaterra, né, que aponta, nos Estados Unidos também, o Instituto John Hopkins, da necessidade de até 2022 ter isolamentos sazonais. Então, tem momentos de pausa do isolamento, a gente poder sair na rua e depois a gente ter que retomar esse isolamento e ficar em casa mais um tempo. Eu acho que a educação precisa dar uma resposta rápida e inteligente a essa situação, porque a gente pode realmente perder um bom tempo aí do nosso período letivo, não só desse ano, mas nos próximos anos, por falta de dar uma resposta condizente com a situação que a gente está enfrentando. Então, eu sou absolutamente contra o ensino EAD, absolutamente contra, inclusive nas universidades, mas, dada a situação, o ensino EAD pode ser uma possibilidade de resolver esse problema da educação. Então, acho que é possível a gente discutir sobre isso, talvez pode ser até um tema de uma live, a questão da educação na pandemia, porque esse é um tema que a gente precisa conversar, porque como que vai ficar a educação se a gente ficar nessa sazonalidade de entre e sai de quarentena, de isolamento social, de fato for essa necessidade para combater o vírus, né? Como que vai ficar a educação daqui a 1, 2, 3 anos? É um impacto muito forte na educação. Então, acho que a questão do ensino EAD nessa situação, por conta dessa situação que a gente está vivendo, pode ser um recurso. E a gente precisa ter uma posição firme sobre isso, né? Mas, enfim, é tema para outra live, né? Eu só queria, a minha intenção hoje também era trazer algumas matérias, né? Sobre o que a gente está conversando. Então, uma delas que saiu na Cidade ONU, mas foi veiculado em vários jornais, é que existe um estudo da Unesp, tem saído vários estudos da Unesp de Botucatu, né? Um deles prevê que a pandemia, isso é a matéria de dia 20, né, da semana passada, prevê que a pandemia mais forte aqui no interior vai ser daqui a 3 semanas. Então, se quer falar sobre o... Ué, cadê o Wilson? Só não consigo. Aí, agora sim. Se quer falar sobre o afrouxamento do isolamento num momento desse, coloca em risco todo mundo. Sendo que os estudos apontam que daqui a 3 semanas a gente vai ter um dos momentos mais dramáticos, né, dessa pandemia. Então, enfim, eu acho que a questão dos servidores é quem está, de fato, na linha de frente, porque não só todos os serviços essenciais, algum tipo de servidor de serviço público está envolvido e os servidores estão nisso, né? Então, falar em afrouxamento do isolamento em qualquer medida é um absurdo, né? Desculpa o comentário longo aí, que são muitas das inquietações. A próxima pergunta... Nem perto do Holda. Que bom. A próxima pergunta, então, seria sobre os funcionários públicos que estão ficando doentes. A gente tem um dado aí de que de 2 dias atrás, né, não sei a atualização desse dado, mas haviam 31 servidores públicos da área da saúde infectados, isso dos 50 e poucos casos confirmados em Araraquara, então seria mais de 50%, né? Mais da metade dos casos são de servidores públicos infectados, principalmente da área da saúde. Vocês sabem de algum tipo de procedimento que está sendo adotado sobre isso? De fato, tem esse número expressivo de funcionários públicos infectados?
Quem é a resposta agora, Vini? Eu ou a Renata? Renata, é a Renata. Deixa eu ver aqui. Bom, pelo que eu saiba, agora a prefeitura está tomando uma medida bem assertiva quanto aos profissionais da saúde que ficarem doentes. A prefeitura alugou alguns quartos de hotéis, então esses funcionários na quarentena, se eles não quiserem voltar para a casa deles, se eles não puderem, eles ficam nesse hotel para não contaminar a família deles. Eu acho muito bacana. Triste, mas bom. Muito bom, porque se você se contaminou, você tem onde ficar para não levar para sua família, mesmo que você vai ficar longe dos seus familiares, mas é uma medida de manter a família segura. Esse número alto de profissionais da saúde, embora eles falem que a gente está dando prioridade para testar todos os profissionais da saúde, não é 100% verdade. Eu acho que isso é uma colheita, embora agora a saúde esteja muito bem, todos os profissionais estão trabalhando com EPIs, estão seguindo as normas certinhas, não era isso que estava acontecendo nas primeiras semanas. Nas primeiras semanas não existiam EPIs, os profissionais, eu tenho contato, o Roldan também, a gente tem contato com a prefeitura em vários setores, e a gente tinha em off os profissionais da saúde relatando o drama vivido por eles nas unidades de saúde, nas UPAs, na Santa Casa, tudo, que eles tinham que atender o público e eles não tinham os EPIs para se proteger. Eles tinham que fazer inalação sem jaleco, sem touca. Muitos profissionais relatou isso para a gente chorando. O desespero que eles estavam tendo era uma coisa assim muito triste. Teve dias que a gente engolia assim para não chorar também. Então, quem trabalha na saúde sabe que no começo, nas primeiras semanas, a administração foi relapsa, a administração não seguiu os protocolos. Não sei se era porque não tinha material, não sei se eles demoraram a se precaver, porque a gente acredita que todo profissional da saúde, independente de pandemia ou não, tem que ter um estoque de EPIs. Então, estão trabalhando com vidas, estão trabalhando com doenças, então a gente acredita que o acertado é sempre ter esses EPIs. A gente não precisa esperar chegar uma pandemia para achar que um profissional da saúde precisa de EPIs para trabalhar. No começo a gente viu muita coisa relapsa, o sindicato, algumas vezes entrei em contato questionando, o sindicato falou que estavam em diálogo, estavam fiscalizando, mas a informação que a gente tinha desses profissionais era assim de total desespero, de total bagunça. Então isso reflete agora. Demorou algumas semanas até a prefeitura conseguir colocar em ordem uma coisa que a gente acredita que tem que estar em ordem sempre. Então, o grande número de profissionais da saúde doentes se deve ao começo, que foi tudo errado, e a falta de EPIs no começo. Eu penso assim. Sou eu. Isso. Bom, entendo da mesma forma, né? No início do combate à pandemia, dos atendimentos da UPA, sobretudo, né, e dos locais onde tem urgência e emergência, não havia o preparo, e isso mostrou uma fragilidade que não era só nossa, né? Quase todos os hospitais, quase todas as urgências e emergências, quase todos os serviços de saúde demonstraram para a sociedade a importância que eles têm, mas demonstraram também que eles trabalhavam no limite do estoque, quase sem EPI ou sem. Então, o que aconteceu? Começou a ter que usar, não tinha. E quase no mundo inteiro rolou isso. A hora que começou a demandar um pouquinho, já não tinha no estoque, já teve que fazer compras, a produção disso centralizada na China, o que dificulta muito a logística de distribuição e de fornecer quando a demanda cresce demais, já que o pátio industrial têxtil brasileiro migrou, essa parte foi abandonada, porque o custo era menor de produção lá fora. Mas então a questão dos profissionais da saúde contaminados estão em grande número, talvez até maior do que o que a gente tem conhecimento. Eu não sei quantos profissionais da saúde estão aguardando resultado do exame, já cumprindo quarentena, porque se está com os sintomas tem que cumprir quarentena. Então teve essa questão que demonstrou que a falta de cuidado com a saúde dos profissionais da saúde era grande, não é nova, né? Eu até comentei esses dias conversando com vocês que se a fiscalização do Ministério do Trabalho vai num local da prefeitura, é difícil ela não preencher umas folhinhas de auto de infração.
é muito difícil não aplicar umas penalidades lá, umas multas e tal. Porque tem coisa errada, e geralmente isso está relacionado com a saúde dos trabalhadores. As falhas geralmente são nessa área aí. Tem outros problemas? Tem, mas geralmente relacionado à saúde. Então, eu acho que é um problema bastante grave, que deveria, como disse a Renata, os ambientes de trabalho deveriam ser preparados para enfrentar o que é possível ser enfrentado. E tanto no caso dessa pandemia, quanto se fosse um acidente que aconteceu com um ônibus na rodovia, ou um desabamento de uma grande estrutura, de uma construção, tivesse que demandar uma caralhada de estrutura da saúde para atender todos os feridos, todas as pessoas com traumas graves e tal, também não ia ter. Também não ia ter como atender. Então a gente percebe que existe um gargalo da saúde que está relacionado à estrutura física da saúde, ao fornecimento adequado de equipamentos de trabalho e equipamentos de proteção individual, e também no número de pessoas, já que a gente... O que eu e a Renata, que estamos próximos dos servidores, a gente observa? O profissional da saúde trabalha quase que o dia inteiro. Ele está uma hora na UPA, depois ele está na Santa Casa, depois ele está no AME, lá em Américo, ou ele está no Hospital Municipal de Américo e na UPA, ou está no posto de saúde na UPA. Quer dizer, esse pessoal tem jornadas exaustivas de trabalho, entram em contato com ambientes contaminados, com um grande número de pessoas que, se procurou o serviço de saúde nesse momento, é porque pode estar com um problema. Então, é uma situação que deveria estar melhor pensada quando começou. A informação que a gente tem é que agora as coisas estão andando um pouco melhor, e juntando o fornecimento do EPI adequado com a capacitação do uso desse EPI, o número de profissionais da saúde contaminados deve diminuir muito. Mas como é que a gente foge de um vírus, cara? Essa é uma pergunta que eu não tenho resposta. Por mais que você se paramente, assim, de fato, a gente tem que aplaudir o trabalho dessa galera, porque é muita coragem, né? As pessoas às vezes perguntam para mim, porra, Rodolfo, você não tem medo de mexer com escorpião, cobra, aranha, esses bichos aí, rato e tal? Eu sempre respondo, não, o difícil é lidar com o ser humano. É aí que está o perigo, né? Muito mais do que num bicho que tem veneno, que você pode colocar numa gaiolinha e tal e encaminhar. Mas esses profissionais, esses seres humanos da saúde, que estão vencendo seus medos e estão fazendo lá, cumprindo a obrigação deles de tentar salvar vidas, de tentar levar dignidade no tratamento das pessoas, é assim, nessas horas que a gente precisa de alguém, que a gente vê o valor que essas pessoas têm. Então, guardas municipais, caixas de supermercado, entregadores de mototáxi, os profissionais da saúde, os profissionais que estão em plantão na educação, motoristas de vários setores da prefeitura que estão cuidando da logística, todo o pessoal da segurança pública. Cara, é um universo de trabalhadores que, se não tiver lá, literalmente a coisa enrosca muito mais do que já está. Então, muita coragem, a pessoa se expor a própria saúde e depois voltar para sua casa, levando todo esse risco, aumentando demais o cuidado. Então, todo mundo que hoje vai trabalhar, eu começo amanhã. Amanhã começa a minha via sacra. Eu vou chegar aqui na minha casa, entrar pelo fundo do quintal, tirar a roupa, tomar banho no banheiro lá do fundo, que é fora de casa. Depois eu venho aqui para dentro. E aí o isolamento com a minha esposa vai ter que aumentar muito. Nós vamos estar no mesmo ambiente aqui, mas agora a refeição vai ser um negócio mais distante. Graças a Deus, a gente aqui em casa tem mais de um quarto com cama, então dá para a gente fazer esse isolamento, dá para a gente tomar banho em banheiro diferente. Tem casa que isso é impossível. É um banheiro para todo mundo, é um quarto para os pais e às vezes para a criança também. Então, é uma situação da gente bater palma para esses profissionais. E, sendo muito sincero, eu não queria estar na pele dessas pessoas. Eu não queria passar pela pressão psicológica que essas pessoas estão vivendo no dia a dia de trabalho. Não queria, de verdade. Wilds, pode fazer a próxima pergunta. Vamos lá. Tá, antes de... Eu selecionei algumas matérias aqui para mostrar para vocês, antes de fazer a pergunta. Pode abrir aí, Vini, a pasta? Beleza. Pode ir lá, Wilds. Tá, aqui, ó. Matéria de hoje, DAE terá que lavar terminal e rodoviária todos os dias. Então, uma das medidas da questão sanitária, né, é a higienização do transporte público. Que é questionável, pensando que muitas pessoas estão tendo que pegar o transporte público e o transporte público está lotado, né?
por conta da diminuição do número de veículos trafegando. Então, em alguns horários de pico, está bem lotado os transportes, né? E isso afeta diretamente os servidores públicos que dependem do transporte. Mas a matéria que eu queria trazer nesse momento mesmo, né, é sobre o Sismar. Vocês participaram aí do Sismar, né? Então vocês têm um repertório interessante para falar sobre isso. A matéria de hoje também fala que o Sismar vai distribuir 30 mil máscaras para os servidores municipais. Mas é interessante a gente salientar que aqui está falando que é uma medida do Ministério Público do Trabalho, não foi a Prefeitura, foi o Poder Judiciário que teve essa ação. Então tá aqui, ó. Ministério Público do Trabalho solicita a Justiça do Trabalho por intermédio da juíza da terceira vara, etc, etc. Então, uma ação do Poder Judiciário, né, não do Executivo. E aqui, mais duas matérias, uma aqui da revista Comércio da Indústria, e a outra do Cidade On, falando da reunião que houve na semana do dia 1 de abril. Então, pode estar ultrapassada essas informações, mas eu queria que vocês comentassem. E pode ser mentira também, né? Dia 1º de abril pode ser mentira também, né? Não, é verdade, a reunião foi 1º de abril, mas a matéria é do dia 3. Como fala de retirada de direitos dos trabalhadores, com certeza é verdade. Se estivesse falando o contrário, aí eu podia desconfiar mais. Sim, é uma pena que não é mentira, né? Mas essa questão do corte de gastos em Araraquara, né? Aí, na revista aqui tá bem claro, o banco de horas, então essas horas que os trabalhadores que estão em isolamento vão ter que pagar essas horas depois, né? A gente conversou sobre os problemas, eu queria que vocês comentassem sobre isso. Os benefícios de insalubridade, periculosidade, etc. Aí as férias escolares, que já aconteceu, né? A antecipação. E a jornada de trabalho, redução de até 25% da jornada de trabalho e do salário, né? Uhum. Então eu queria que vocês comentassem o que a prefeitura poderia fazer para melhorar a situação dos servidores públicos, dado esses cortes, essa questão do banco de horas, toda essa questão trágica que a gente está vendo na questão dos direitos trabalhistas especificamente. Né? Sou eu? Antes disso, só fazer um adendo, posso fazer rapidinho? Lógico. Na questão da CTA, eu acho questionável também, que até hoje eu não entendi como que foi feito esse contrato de licitação. Porque, assim, as empresas pegaram a CTA, mas eles só pegaram a parte boa. E a parte que é ruim, fica tudo para a prefeitura. Se tem que reformar o terminal, é a prefeitura. Agora, na quarentena, se tem que lavar o terminal, é a prefeitura. Em tese, eu acredito que se quem está utilizando são as empresas, isso deveria ser feito pelas empresas. Esse contrato aí com essas empresas é um contrato mais absurdo que eu já vi. Eu não sei como foi elaborado, mas cada vez que eu vejo alguma coisa relacionada ao terminal, eu vejo que a empresa só ficou com o filé mignon, e enquanto as dívidas, os problemas ainda continuam com a prefeitura. Assim, não entendo muito desses contratos e não me entra na minha cabeça como isso é possível. Sim. Diga. Então, agora, no comentário, né, eu queria que a gente já fosse mais rápido para as perguntas, né, porque senão vai dar muito tempo de vídeo, né, infelizmente a gente não tem muito tempo para falar. Agora o Edson mostrou aí a matéria, né, do DAI assumindo essa responsabilidade, e eu também já estava pronto para dar a mesma resposta que a Renata aqui. A informação que eu tenho, e ela não está atualizada, mas ela é recente, mas eu precisaria atualizar, é que essa empresa que assumiu lá a rodoviária e o terminal de integração não investiu ainda o valor que está previsto em contrato. E aí, vamos lá, é o que a Renata disse. Então, na hora de extrair valores de aluguel, coisas que trazem algum capital para essa empresa que administra o terminal de integração e a rodoviária, fica lá para eles, a prefeitura não faz parte disso. Aí, na hora que tem que higienizar o ambiente para poder oferecer o serviço de transporte para a população,
aí é a prefeitura, o DAI, através do DAI, né, que assume esse serviço de diariamente limpar. Por que essa empresa, eu ia falar que lava as mãos, né, mas nem isso, porque até isso o DAI que está fazendo. Né? Então, eu também não entendo como que é essa relação. É privado na hora de receber. Na hora de arcar com consequências, com risco, com custo, aí é público. Então, que seja público. Com todo respeito, mas eu nunca entendi o que fizeram com a CTA. Nós esperneamos, brigamos, tentamos convencer a população de que não melhoraria o transporte. Está aprovado por A mais B que não melhorou. Pelo contrário, os ônibus que andam em Araraquara, com todo respeito a quem gosta, né, acho que ninguém, mas as pessoas precisam, mas são caminhões, né? Ônibus feito para ser ônibus é mais baixo, é mais macio a suspensão, o motor geralmente na parte traseira para não incomodar tanto o motorista, não esquentar tanta cabine. Então, isso que anda aqui em Araraquara são caminhões que foi colocado uma casca de ônibus e bancos duros dentro, não são ônibus. Me desculpa, então a população foi enganada por a CTA, que agora continua chamando CTA, mas é outra coisa. E aí está provado, né? Eles não honram os compromissos aí de o que tem custo fica para a prefeitura e para o DAI. O que não tem, o que é vantajoso para eles. Com relação à retirada de direitos dos servidores, eu acho que a prefeitura está se pautando em todo o arcabouço de legislação que está sendo construído em decorrência dessa crise de pandemia, né, que também é uma crise econômica. Então, o governo federal fez uma série de regras que são aceitas nesse período agora. Então, o que está sendo aceito? Você pode dar férias para o trabalhador sem fazer aquele aviso de 30 dias antes, não é necessário você depositar para ele as 48 horas de antecedência, tem uma série de coisas que mudou. Pode reduzir a jornada, e aí, como a prefeitura de Araraquara, e na região, na verdade, só Gavião Peixoto e Nova Europa são estatutários, todos os outros são CLT, as outras 7 prefeituras são CLT, por ser CLT, eu acredito que a prefeitura também pode entrar naquele programa do governo federal, que você reduz a jornada do seu trabalhador em até 70%, e aí o governo federal assume uma indenização. A indenização é o valor que você deixa de receber? Não. A indenização é 70%, se você reduzir os 70% de jornada, você recebe uma indenização de 70% do valor que seria a sua indenização de seguro-desemprego. Então, geralmente, isso leva para os trabalhadores alguma diminuição nos seus rendimentos, mas garante a eles a manutenção de pagamento. O governo federal vai depositar na sua conta no dia certo, a prefeitura paga uma parte e o governo federal te indeniza dessa redução. Eu acredito que é isso que a prefeitura está fazendo. Porém, qual é o alerta que pessoas que lidam com o direito do trabalho no mundo inteiro estão dando? Todos os países, sem exceção, estão mexendo nas leis trabalhistas e nas leis de assistência social. E boa parte das leis analisadas não tem no seu texto uma parte importante que prevê que essa alteração só vale enquanto valerem as regras de isolamento social. Então, estão mudando drasticamente as leis, as relações de trabalho, a chance de você fazer acordo direto e um monte de coisas estão mudando, sem estar previsto nessa legislação que isso vai acabar e depois volta os seus direitos como eram. Não há essa previsão na maioria das leis. E isso é muito perigoso. Estão tirando de uma bocada muito forte, né, com muita voracidade, estão mordendo direitos trabalhistas, estão mexendo nas questões de assistência social. Ninguém está tendo tempo de olhar para isso, analisar e falar, porra, olha, tiraram isso aqui da gente, não pode. Mesmo se a gente estivesse tendo tempo de analisar com clareza, não ia dar para fazer mobilização que não fosse por redes sociais. A gente ia ter que ficar em casa, hashtag Edinho não me ferra, hashtag salva eu, hashtag Deus me livre, mas não ia poder ter uma manifestação, fazer pressão na Câmara ou na Prefeitura. Então, estamos num mato sem cachorro. Não sei se eu respondi, Eudis, o seu anseio, a sua pergunta. Sim, sim. Tá. Eu acho que agora é a Renata, né, Rê? Você quer falar mais um pouquinho? A questão desse jornal, tem umas coisas aí que eles fazem um pouco mais de alarde, né? Porque na lei não fica claro que vai ter essa redução de salário. Eu acredito que o Edinho nem vai fazer isso, porque fica impossível, né? A gente tem categoria aí que já está ganhando o mínimo. Então, se reduzir, passar fome. E pega muito mal para ele, né? Em todas as redes sociais, se falar
o que é de fato, que é os servidores que estão na linha de frente, e depois vir reduzir salário dos servidores. Não teria nem como, porque a gente teria que ter um monte de servidor na assistência social para comer, porque a gente já ganha altamente péssimo. Permita Então, uma parte, Renata. E aí, tenho consignado na folha de pagamento, reduziu meu salário para 30% do que é. Como vai ficar meu consignado, que é o valor dos 30% do meu salário? Como é que fica? Eu sim, vou só pagar o consignado, a empresa lá, financeira vai ficar feliz e eu vou ficar sem nada. Então, se a prefeitura um dia pensar, tiver que adotar uma medida de redução de jornada com redução de salário, vai ter que renegociar todos esses consignados de quase todos os servidores que têm em folha um desconto, né? Tem esse pormenor também. Isso é impossível. E sem contar também que servidor é população. Servidor ganhando menos, é população gastando menos, é menos dinheiro. Isso aí é lógico. Então, se a gente está pensando na economia, não dá para reduzir salário de servidor. Então, acho que o Edinho não é burro a esse ponto de reduzir o salário, mesmo que ele quisesse, servidor já ganha muito mal, não teria conta. Então, acho que esse ponto aí já é vencido. Eu não acredito que tem como base que isso vai acontecer. A questão do pagamento dessas horas que nós estamos em casa. Até estava conversando com o Roldan antes, não tem como, e o Roldan colocou o ponto bem assertivo, é que tudo tem que ser combinado. Quando a administração nos pediu para ficar em casa, não fomos nós que pedimos, eles deliberaram lá e colocaram os servidores em casa. Não foi dito que a gente teria que pagar essas horas. Então, a gente não está se programando para isso. A maioria dos servidores tem 2 trabalhos, ou tem família. É impossível a gente pagar essas horas, porque não tem como. E também não se pode mudar a regra do jogo depois que o jogo está andando. Ele manda a gente ficar em casa, aí depois que a gente está em casa, vocês vão ter que pagar essas horas. É um absurdo também, e se isso acontecer, a gente precisa do levante do sindicato, a gente precisa derrubar isso, e é muito fácil derrubar. Qualquer juiz entendendo como foi feito, não tem base legal para isso. A questão das férias, como eu já disse antes, acho assertivo. Se precisar dar as férias para a gente, acho que tudo bem, a gente pega as férias e fica em casa, ninguém é contra isso. Agora, a questão de pagar esse banco de horas e redução de salário, não tem como, é um absurdo. Salvo engano, a gente já bateu 1 mês de isolamento, já? Então, eu fiz uma conta rápida aqui, 1 mês de isolamento, com um servidor que trabalha 40 horas semanais, daria 180 horas por mês. Se a gente ficar 2 meses, são 360 horas. Qual em que horário que vão ser pagas 360 horas de trabalho? Adicionais, porque vai ser a carga horária, né, mais essas horas que precisam ser pagas, né? Então não tem muito cabimento mesmo. Eu acho que é impraticável tentar reaver essas horas depois. São horas que não tem condições de serem vistas, né? Eu penso igual a Renata com relação a isso aí. Você estabeleceu um formato, você mexer nele depois, eu acho que é muito temerário. Como disse a Renata, apesar de a gente estar numa situação totalmente adversa, difícil de prevenir quais serão as decisões da justiça em relação a certos assuntos, o que prevalece por enquanto seria isso aí. A prefeitura não pode colocar o servidor numa situação de afastamento para depois só avisar eles que eles vão ter que pagar. Então, parece que isso não é o que vai acontecer, menos mal, né? Mas que os trabalhadores vão estar sob forte ataque dos empregadores, e aí eu queria fazer um comentário bem interessante, né? Se você pega no nível municipal, no estadual e no federal, nessas 3 esferas, todos os gestores estão atacando os direitos dos trabalhadores. Todos, sem exceção. E aí você pega, no nosso caso particular, o Edinho é do PT, o Dória é PSDB e o Bolsonaro não é ninguém. Bolsonaro é Bolsonaro. Né? E esses 3, que aparentemente teriam caminhos diferentes do pensamento ideológico aí, muito pelo contrário. Quando eles estão olhando para o trabalhador, o pensamento deles é muito parecido. Eles pensam em como economizar com o trabalhador, como tirar o trabalhador. E, só para finalizar esse comentário, no mundo inteiro, os governos que têm um pouquinho mais de inteligência na gestão, na logística e tal, estão percebendo o seguinte: é exatamente mantendo o quadro de servidores públicos
ativos e recebendo em dia os seus auxílios de alimentação, a sua ajuda para a saúde e os seus salários, é que você consegue manter um mínimo da economia girando. Então, até mesmo o comerciante mais fascista, que de dentro de um carrão de 200 mil fica gritando que quer trabalhar, mas que na verdade vai estar na casa dele enquanto os funcionários vão pegar ônibus para ir trabalhar, até esse cara que mete o pau em servidor, ele vai torcer para o servidor receber em dia, porque ele sabe que 7 mil trabalhadores aqui em Araraquara, juntando DAI, Gota, Prefeitura, giram muito dinheiro do comércio, só de vale alimentação, que roda, né, nos mercados, porque o vale alimentação do servidor é para comida, não é para rolê. Eu tenho bar lá em América, a gente aceita o Verocard, que é das prefeituras de várias cidades da região, e pouquíssimas pessoas vão lá gastar o Verocard para comer um peixe e tomar uma cerveja. O pessoal gasta isso no mercado. Então é muito dinheiro rodando. Então qualquer comerciante que tem um mínimo de juízo, né, um mínimo de visão de negócio, ele torce para os funcionários públicos estarem recebendo em dia para eles também poderem ter o lucro deles em cima disso. Então acho que era importante comentar essa questão aí. Pode fazer a próxima pergunta. Pode fazer, Eudes. Eu acho que a última pergunta foi respondida, na verdade, viu? Eu gostaria de bater um pouquinho nessa última pergunta aí. Gente, eu quero inclusive agradecer, né? A gente ficou um bom tempo, óbvio que a gente já estava prevendo ficar muito tempo a mais do esperado, porque tem 2 pessoas conversando, e aí a gente vai debatendo, a reunião pode se estender, né? Só que sim, a gente queria agradecer, que teve quase 30 visualizações, parece pouco, mas é o maior que a gente conseguiu chegar até agora. Sim. E muitos comentários no vídeo, inclusive alguns comentários criticando algumas das nossas colocações aqui, que a gente precisava responder. Eu não consigo abrir todos os comentários aqui, você poderia falar algum pra gente? Sim. As pessoas que falaram foram o Caio Martins, José Eduardo Vermelho, Valdir Teodoro Filho. Eu vou mostrar alguns, eu vou selecionar, não vou colocar todos os comentários, porque é muita coisa que falaram mesmo, mas eu consigo mostrar na tela para vocês os comentários. Eudes, então, a última pergunta, você acha que já respondeu, então, né? Eu acho. Tá, sobre a questão do prejuízo financeiro, sobre essa matéria aí que eu acessei, já foi respondido. Sim. Rê, você pode fazer a sua colocação, a gente já parte para responder as perguntas. Quando o pessoal, a gente coloca se os servidores estão tendo prejuízo, a gente tem que entender que servidor é trabalhador. Todo trabalhador está tendo prejuízo. O servidor não é diferente disso. Como o Roldan já colocou, os servidores que fazem hora extra já perderam. A gente fica em casa, a gente acaba gastando mais. E na questão salarial, que a gente estava numa briga aí para uma database, não era nem para ter privilégios, era para ter um salário digno e não morrer de fome, porque tem umas categorias que eu posso colocar aí, merendeiras, operacionais, que essas pessoas estão num salário de fome mesmo. Então a gente já perdeu essa possibilidade de dialogar, de ter um reconhecimento de salário. Esse ano, com certeza, nós não teremos aumento, e pensar que nós vamos continuar mais uns anos com esse salário é trágico. Eu converso com alguns amigos operacionais, eles estão indo no banco, tentando empréstimo, tentando pegar fundo de garantia, tentando tudo, porque é uma categoria, assim como nós merendeiras, que a gente recebe muito mal, e nós já vínhamos de alguns anos batendo nesse ponto de a gente ter um salário melhor. E a gente teve o ano passado o PCCV, que contemplava um piso salarial que não era o que a gente pedia, porque era um piso salarial que nós pedíamos lá em 2017, o PCCV aprovou para ser colocado até 2021, então quando for esse piso vai ser irrisório, e mesmo assim
a gente tem noção que a administração vai usar disso para não dar um reconhecimento salarial, então eu acredito como uma grande perda para os servidores, principalmente aqueles de base, que a gente vinha lutando, vinha brigando por um reconhecimento salarial, agora não tem condições, né, porque quem que vai brigar por reconhecimento salarial diante de uma pandemia? Só que nós estamos quase passando fome, não é de hoje. Então, assim, foi uma cacetada para a gente que é trabalhador de base, foi muito sofrido. Os operacionais que estavam pleiteando aí uma promessa do Edinho, que era para outubro do ano passado, das 6 horas, que não aconteceu, provavelmente não vai acontecer. Então, é uma perda também para esses profissionais que estavam acreditando nisso. Tinha gente que deixou de entrar no PDV porque teve essa promessa das 6 horas. Então, uma população que acha que os servidores estão bem, estão amparados, está tudo de boa, não. A gente está tendo muitas perdas e a gente sabe que a gente vai ter mais perdas ainda e a gente não consegue mensurar quais serão essas perdas. Então, assim como qualquer trabalhador do país, nós servidores estamos aflitos e nós sabemos que vão ser tempos difíceis. A gente sabe que nada vai voltar ao normal. Então, a gente vai continuar aí tendo uns anos bem difíceis para servidores de base. Esse mapa aqui é aquele mapa da Unesp, do estudo da Unesp, que fala sobre a disseminação do vírus no estado. Araraquara é uma das principais cidades do interior que é foco de disseminação do vírus. Então, respondendo a pergunta do Vermelho, lá no início, se a ação de cogitar a abertura, o afrouxamento das medidas de isolamento não seria uma medida temerária, mais do que temerária, dentro disso que a Renata falou, dentro do comentário da nossa ouvinte aí, é irresponsável. Cogitar o afrouxamento do isolamento é irresponsável. Estudos científicos estão falando que Araraquara é um foco de disseminação do vírus. Então, se a gente olhar minimamente, com o mínimo de responsabilidade, o mínimo de critério para a situação, a gente vai ver que Araraquara não pode afrouxar em medida alguma esse isolamento. Pelo contrário, é momento de intensificar, é momento de fortalecer os trabalhadores, os servidores que precisam estar na rua, que precisam estar prestando algum tipo de atendimento que é necessário de urgência, né? Então, eu só queria salientar isso. A gente não estava trabalhando com achismos, a gente não está trabalhando com a nossa opinião, a gente está trabalhando com dado científico, com pessoas capacitadas falando sobre isso. É esse tipo de documento, de informação que a gente está acessando para esse debate. Então, salientar a questão de que Araraquara não é qualquer cidade. Araraquara é um foco de disseminação, é um dos maiores da região. Não se cita São Carlos, não se cita Rio Claro, se está se citando em evidência, Araraquara está em evidência. Então é um momento de apertar a situação, não de cogitar nenhum tipo de afrouxamento. E essa crítica, a gente falou um pouco, né, dessa relação da questão da saúde pública e da questão da economia, né? A Renata falou muito bem sobre isso, as coisas estão andando. A gente não pode, não são coisas que se excluem, a gente precisa ter um pensamento crítico e abrangente sobre isso. Eu acho que o PSOL é um partido que a gente está se inserindo no debate de forma muito crítica, porque a gente tem um pensamento, uma visão de sociedade mais complexa, mais aprofundada, a gente se propõe a isso, com vários problemas que a gente possa ter, mas a gente se propõe a isso. E é disso que se trata. A necessidade agora é da gente pensar de forma mais inteligente, mais ampliada, de forma mais complexa. E pensando de forma mais complexa, propor soluções mais simples, né? Que a gente também tocou nesse assunto. Então, é o momento de radicalizar o isolamento, não de afrouxar. A gente está falando de vidas que vão... E o Célio falou sobre isso em uma das nossas reuniões, né? A posteriori, a gente vai voltar esse debate, depois que essa pandemia voltar, a gente vai voltar a esse debate, a essa discussão, e a gente vai ter a competência de cobrar sobre as vidas que estão sendo ceifadas por irresponsabilidade dos nossos gestores. Isso em todos os âmbitos.
A gente está falando que o Edil está cogitando, ele não tomou nenhuma ação de afrouxamento contundente, efetiva, mas cogitar isso é incabível, a situação é trágica. Os relatos que a gente tem recebido são trágicos. Então, pensar sobre isso já é imprudente, né? Cogitar isso é imprudente. Só esse comentário. Bem, vamos encaminhar, gente? Vamos encerrar, então. Faz só 2 horas que a gente está falando, pô. Só 2 horas. Falamos bastante. Antes de encerrar, eu queria agradecer muito a Renata, o Roldan. Vocês aumentaram muito o nível do debate. As pessoas começaram a comentar freneticamente no vídeo, uma coisa que eu nunca tinha visto acontecer. Mas realmente teve muito engajamento das pessoas. E essa discussão que a gente trouxe teve a repercussão que a gente queria que tivesse, as pessoas viram o vídeo, teve a recepção que a gente buscou, né? Então, quero agradecer muito vocês, agradecer ao Eudes também, pelas reportagens, pelas perguntas formuladas, viu, Eudes? E assim, fazendo esse encerramento rápido aí, se alguém quiser falar alguma coisa, fale agora ou cale-se para sempre. Eu queria só agradecer o pessoal que está acompanhando pela minha página, que eu compartilhei lá, e todos os companheiros estão acompanhando lá, estão interagindo também, a Adriene, pessoal, a Tuta. Então, o pessoal está tudo aí. A gente tem uns 20 e poucos na minha página também. Valeu, galera. E é muito bom estar aqui nesse debate com vocês, que para mim são pessoas que têm muito a acrescentar. Valeu. Bom, queria agradecer a todo mundo também. Estou aprendendo demais com essa experiência aqui de estar articulando, né, essas conversas aqui. Queria deixar só, enfim, um aviso, uma recomendação para as pessoas que estão acompanhando. Um dos intuitos desse debate é promover as articulações que o pessoal já vem fazendo há muito tempo. Muitos dos debates, muitas das questões, muitas das resoluções que a gente está levantando aqui são coisas que o pessoal debate desde a sua fundação. Então, as perguntas que o Paulo colocou hoje, por exemplo, são perguntas que a gente tem se debruçado sobre ela há muito tempo. Então, o pessoal tem respostas sólidas para esse momento que a gente está vivendo. O pessoal tem respostas contundentes para a situação que o mundo está vivendo hoje. Então, é isso que a gente vai fazer aqui, veicular as nossas ideias, veicular as nossas proposições. Então, muito obrigado pelo tempo de todos e até semana que vem, né? Tem mais uma. Valeu. Quer falar, Roldan? Eu quero, você acha, falar assim, quer falar, Roldan? É uma pergunta retórica. Não, assim, quero agradecer muito a possibilidade, foi uma conversa bastante descontraída, é um formato de bate-papo que eu acho muito interessante. A gente tem autonomia para conversar, as pessoas têm autonomia para fazer as perguntas lá também. Eu vi que deu quase 70 comentários lá na página do pessoal, achei muito bacana, vi comentários muito legais, elogios. Então, abraço virtual para todo mundo que participou aí. Obrigado pelas perguntas, pelos comentários, pelas críticas também. Espero que a gente tenha a possibilidade, né, Renata, de ser convidado mais vezes, né? Como se não fosse a Renata mesmo que tivesse se convidado e me convidado, né? Quero que convida de novo, que eu achei muito legal. Obrigado, Vini, obrigado, Eudes, pelo carinho, pelo cuidado que vocês tiveram com os temas, com as reportagens que vocês selecionaram também. E agradecer, tomara que tenha sido útil para as pessoas. A nossa visão não é certa, nem é errada, é apenas a nossa visão. A gente acredita que, com base na atenção que a gente dá para as coisas que a gente participa, né? Eu conheço a Renata um pouco mais do que o Vini e o Eudes, mas as pessoas que eu conheço que fazem parte aí do pessoal de Araraquara, o pessoal é atento, e isso é uma característica importantíssima para a gente poder tirar conclusões das coisas. E acho que os posicionamentos que nós passamos aqui com relação ao isolamento social, com a crise econômica, com a situação dos servidores e do trabalhador da iniciativa privada, eu acho que são visões bastante pautadas em questões bem fundamentadas. A gente não está, eu acho, a minha tia Creuza falou no grupo lá de manhã, não é nada disso. Eu acho que a gente consegue levar para as pessoas um debate qualificado,
E as contraposições são muito bem-vindas. As pessoas que têm uma visão diferente têm todo o direito também de fazerem as suas lives ou de comentar na nossa aqui, né, o que ela pensa e a gente depois argumenta, né? Dependendo do comentário, a gente xinga, mas dependendo do comentário, a gente argumenta. Tudo depende do como a pessoa chega, né? Chegou chutando, sai de chutão também. Então, mas é isso. Obrigado, galera. Obrigado por todo mundo que acompanhou. Pô, quase 2h10 de live aí. Obrigado mesmo e até uma próxima. É isso aí, gente. Valeu. Até mais.